Olá pessoal, o artigo comentado de hoje é o Prevalência de Injúrias Dentárias e Orofaciais e o Conhecimento dos Atletas sobre as Condutas Emergenciais. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Odontologia em 2017. Lembrando, que a responsabilidade do resumo é minha. Quais são os objetivos dos autores aí no artigo? Primeiro, avaliar a prevalência das injúrias traumáticas dentárias em atletas. Segundo, avaliar o conhecimento dos esportistas sobre as condutas emergenciais em casos de traumatismos dentários. E terceiro, avaliar a frequência do uso de protetores bucais. Como materiais e métodos, foram utilizados 179 atletas amadores de futebol na cidade de Campinas, com idade média de 14,8 anos, com aplicação de questionários e avaliação clínica. Então vamos para os resultados, Então, primeiro, a verificação sobre orientação e conhecimento dos atletas em relação a traumas orofaciais durante o esporte. 130 atletas, ou seja, 72%, relataram que nunca haviam recebido informação alguma sobre o assunto. Já 138 atletas, 77%, relataram ser importante receber essas informações. Segunda questão que foi perguntada: qual a conduta a ser tomada frente a um trauma de face, seja do próprio atleta ou de algum colega dele aí? E como respostas, nós tivemos que a grande maioria, 135 atletas, ou seja, 75%, falaria com o treinador, procuraria o treinador perante um episódio com trauma de face. E apenas 6, 3,35%, procurariam um dentista. Esse gráfico foi retirado do próprio trabalho. O que tem de importante nessa resposta aí? É fundamental envolver a equipe técnica nas orientações. Então, quando a gente for trabalhar com atletas, com equipes, não é somente o atleta que nós devemos visar, mas também a sua comissão técnica, da onde esse atleta faz parte. Terceira questão que foi perguntada: como proceder em caso de avulsão dentária durante o esporte, seja do próprio atleta ou de algum colega dele? 77 atletas, ou seja, 43%, não sabiam o que fazer nesses casos aí. Já 59 atletas, 33%, recolocariam o dente no local, no alvéolo dentário. 4. Pergunta: como proceder em caso de fratura dentária durante o esporte? Então, as principais respostas foram: 81 atletas, ou seja, 45%, guardariam o pedaço para que ele fosse utilizado pelo dentista no conserto, dessa fratura aí. E 63%, 63 atletas, 35%, não souberam responder o que fazer nessa situação aí. Foi também avaliada a presença e a importância de dentistas nos centros esportivos. E as respostas foram: 143 atletas, quase 80%, relataram que não havia dentista em seus centros esportivos. A gente tem que considerar a hipótese de que o atleta poderia apenas desconhecer se havia ou não a presença do dentista no centro esportivo. 124 atletas, quase 70%, eles acham importante a presença de dentistas nos centros esportivos. Então está aí mais uma avaliação que reforça a importância do dentista em centros esportivos. Quais são as principais queixas e dificuldades, relatadas por atletas que já utilizaram algum tipo de protetor bucal? Lembrando que a maioria desses protetores bucais que os atletas utilizam ainda são do tipo 1 e tipo 2, que são aqueles protetores bucais pré-fabricados, que eles não promovem realmente uma boa adaptação, uma boa retenção, e ele acaba ficando solto na boca. E os principais pontos que foram levantados por esses atletas perante o uso desse tipo de protetor foram interferência na fala, na respiração, boca seca, mau gosto e odor. Esse quadro também foi retirado diretamente do próprio trabalho aí. Em relação à incidência de traumas orofaciais no atleta durante o esporte, Então, 49 atletas, ou seja, 27,3%,
já haviam sofrido algum tipo de trauma orofacial. Já 21 atletas, 11%, foram na boca, né? Então a gente vê que tem uma incidência grande aí de injúrias na cavidade bucal. E aí estão as principais injúrias traumáticas, né, que foram levantadas desses atletas. Esse gráfico também foi retirado do próprio trabalho. Então a gente vê que quase 30% aí de injúrias foi através de sangramento gengival, teve corte nos lábios, gengiva, bochecha e língua, fraturas de dente. E foi avaliado também qual a relação, se haveria, né, alguma relação entre o traumatismo dentário e a idade do paciente. Lembra que a faixa etária onde mais teve a incidência de traumas dentários foi na faixa etária de 10 a 14 anos. Então é uma faixa etária em que o jovem, a criança, aí já está púber e adolescente, né? Ela é mais dinâmica, ela se mexe muito e ela às vezes se protege pouco, ela está mais vulnerável a acidentes dentários aí. Também foi avaliado a relação entre atletas esclarecidos sobre o assunto e o próprio traumatismo dentário. Houve uma menor incidência de traumas dentários em atletas esclarecidos sobre o assunto em relação àqueles que não haviam recebido qualquer tipo de informação. Enfim, conclusões, né, do próprio trabalho aí. Traumatismos dentários ocorrem com frequência em atividades esportivas com contato, como é o futebol. E nesse caso, nesse trabalho específico, foi levantado que traumatismo dentário foi numa porcentagem de 2,7% dos atletas que jogavam futebol. Outra conclusão, há pouco conhecimento sobre conduta emergencial em caso de traumatismo dentários, ou seja, falta muita orientação para os atletas e para a comissão técnica, e que a frequência de uso de protetores bucal foi muito baixa em atletas. Apenas 2,8% dos jogadores utilizavam protetor bucal. E aí são considerações minhas, né, na leitura desse artigo, é que o protetor bucal individualizado, aquele que é feito sob medida, sobre os modelos obtidos de moldes diretamente da boca do atleta, eles são muito efetivos na proteção de danos causados por impactos em tecidos orofaciais. Já diferente desses protetores bucais tipo 1 e 2, que são aqueles que nós compramos pré-fabricados, tanto na internet como em lojas, né? O segundo ponto considerado aí é que a importância sobre o uso de protetores bucais, ela ainda é pouco difundida entre os atletas, entre os profissionais de apoio e mesmo entre os dentistas e cursos na área. Então a gente vê que não tem nada nas poucas faculdades aí, pouquíssimos cursos abordam esse tipo de proteção dentária aí, né, que vem numa situação de prevenção. Proteger tecidos orofaciais deveria ser o objetivo do dentista, como uma demanda clínica geral. Então, para mim, esse daí é o ponto mais importante, né? É estimular a todos os dentistas a pensarem que isso daí está envolvido numa área de clínica geral, que é proteção, que é prevenção de fratura de tecidos orofaciais no esporte. E ainda são muito poucos os dentistas capacitados na área para suprir essa enorme e crescente demanda por protetores bucais. Tá? Então fica a leitura comentada do artigo, espero que tenha sido útil para você e estou à disposição, tá aí meus contatos, precisar manda algum recado, alguma questão, compartilhe algum caso e vai ser um prazer, ok? Até a próxima.